Josué capítulo 24, versículos 14 e 15. O tema da minha mensagem é escolhas. Escolhas. O livro de Josué tem apenas 24 capítulos e no capítulo 1, versículo 6, quando Deus estava chamando Josué, no início do seu chamado, Deus diz para ele: Josué, esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Josué pegou essa palavra de Deus, embora Josué estivesse substituindo um dos maiores vultos do Velho Testamento, que era Moisés, a única pessoa que a Bíblia diz que falava com Deus face a face. Então não é fácil substituir pessoas competentes, mas Josué, não se comparando com Moisés, ele desenvolve uma liderança de identidade própria. Mas agora no capítulo 24, quando Josué introduz o povo na terra prometida, Josué então libera uma palavra de alinhamento para o povo. É como se Josué estivesse dizendo: gente, olha só, nós conseguimos chegar na terra que mana leite e mel, nós conseguimos vencer esses 40 anos de deserto, nós conseguimos desapossar os amorreus, os filisteus, os heveus, os perizeus, enfim, vários zeus que tinham na terra prometida. Mas Josué estava dizendo: agora nós precisamos de algumas diretrizes, nós precisamos fazer escolhas, para que nós possamos não atrapalhar Deus, o que Deus quer fazer na nossa vida. Existem crentes, irmãos, que eles lutam até acessar, até conquistar, e depois que acessam, depois que conquistam, eles têm dificuldade de saber administrar aquilo que Deus deu a eles. Existem pessoas que se comportam muito bem enquanto são pobres, enquanto são pequenas financeiramente, enquanto tem uma empresa pequena, mas quando ela começa a desfrutar da bênção, do sucesso, começa a ganhar bem, ela começa a desonrar a Deus, porque não sabe lidar com a bênção, não sabe lidar com o sucesso. É por isso que antes de Deus levar alguém ao sucesso, Deus o submete ao processo, porque sucesso só é sucesso com sucessores bem-sucedidos. Ou seja, o sucesso real não é para Deus provar para a gente que Ele é legal. O sucesso real é para que nós deixamos um legado. Amém? O problema dos pais da nossa geração é que eles estão mais preocupados em deixarem uma herança para os filhos do que um legado. Herança é aquilo que os pais deixam para os filhos, nas mãos dos filhos. Legado é aquilo que os pais deixam nos filhos, introjetam no coração dos filhos. Então Josué começa a dar diretrizes, fazendo-os fazer escolhas. Diga comigo, escolhas. E quem aqui concorda comigo que é difícil fazer escolhas? É difícil fazer escolhas, porque tem escolhas que, se você fizer errada, você até consegue voltar atrás, você até consegue se reajustar, recalcular a rota, mas tem escolhas que você não consegue mais dar volta, que vão trazer consequências não apenas geracionais, mas eternas sobre a sua vida. Então Josué, no capítulo 24 e versículo 14, ele começa dizendo: agora pois temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses os quais serviram os vossos pais além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Versículo 15: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir o Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, ponto e vírgula. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Estenda sua mãozinha para cá, irmão. Libera uma palavra de oração sobre a minha vida. Neste momento eu vou entrar em batalhas no mundo espiritual. Eu vou entrar em batalhas de mentalidade. Vou entrar em guerra, e eu preciso da sua intercessão. Preciso da sua interação durante a ministração. Senhor, eu recebo estas orações. Eu sou necessitado de orações, para não atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar aos corações dos teus filhos. Eu não estou aqui brincando de pregador, e nem de profeta, e nem de pastor. Eu estou aqui, Pai, como um profeta, como um pai espiritual, dando diretrizes
para que a tua igreja possa fazer escolhas assertivas. Usa a minha vida, usa a minha mente, traga todo o pensamento cativo, Senhor, a ti, neste momento, que ninguém se distraia. Libera sobre nós, Senhor, nessa noite, uma unção poderosa, que despedaça todo o jugo, Pai. Nós queremos ser ministrados pela tua palavra pregada, no mesmo nível, na mesma frequência, na mesma dimensão em que fomos ministrados pela tua palavra cantada nessa noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Diga comigo, escolhas. Coloca o textinho lá para mim de novo, Márcio. O texto começa dizendo: agora pois. Eu vou dissertar esse texto rapidinho e depois eu entro na mensagem. O que eu aprendo com esse agora pois é que toda escolha, irmão, precisa de diligência. Se tem uma coisa que tem atrapalhado as escolhas, é a procrastinação. É você deixar para depois, é você deixar para amanhã. Porque existem oportunidades que voltam e outras não. Então Josué aqui está dizendo que as escolhas exigem decisão imediata. Agora pois, tome uma decisão imediata agora, uma decisão imediata hoje. Jesus sempre trabalhou com o hoje, Jesus sempre trabalhou com o agora. Ele disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. Ele disse para Zaqueu: desce depressa, porque eu quero pousar na tua casa hoje. Ele ensinou em Mateus capítulo 6, na oração: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas existe hoje uma síndrome de Faraó. Quando você lê Êxodo capítulo 8, quando o Egito estava cheio de rã, e Moisés é chamado por Faraó para interceder para que aquelas rãs saíssem, Moisés pergunta: quando é que você quer que eu ore para que as rãs saiam? E o Faraó respondeu: amanhã. Faraó quis passar mais uma noite com as rãs. Existem pessoas que querem passar mais um dia, dois, alguns dias com seu pecadinho de estimação, tem dificuldade de tomar uma decisão imediata. Então, irmão, a escolha ela precisa que seja feita de forma imediata, em nome de Jesus. Josué continua dizendo: agora pois, temei ao Senhor. Ou seja, o medo protetivo é positivo na hora de tomar decisões, na hora de você fazer escolha. Pastor, por que medo protetivo? Porque existem alguns medos que nos neutralizam, que nos paralisam, mas existem alguns medos que nos protegem. Por exemplo, o medo de cachorro protege você de entrar num pátio quando você lê uma plaquinha escrita: cuidado com o cão. O medo de deixar o seu marido viúvo e bonito e rico faz você olhar para os lados, irmã, antes de você atravessar a rua. Esse é o medo positivo protetivo, o medo que vai te trazer proteção. É isso que Josué está dizendo. Existem escolhas que você vai acertar se você fazer com medo de errar, com medo da consequência. E ele continua dizendo: agora pois, servi ao Senhor com sinceridade e com verdade. Ou seja, a escolha do serviço precisa ter dois critérios: verdade e sinceridade. Quando Jetro, ele orienta Moisés a escolher pessoas capazes para administrá-lo na gestão da eclesiástica, da gestão da igreja veterotestamentária, um dos critérios que Jetro usa para Moisés é: procura homens de verdade. Homens de verdade. Há uma carência de homens de verdade, há uma carência de homem sincero. A palavra sincero no grego é sem cera, sem maquiagem, transparência. Homens de identidade. Pessoas que trabalham para Deus, irmãos, precisam ter uma aliança com a verdade. Pessoas que trabalham, que prestam serviço para Deus, precisam ser sinceras. Josué continua dizendo: agora pois, servi ao Senhor com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses os quais serviram os vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Toda escolha exige rompimento com os ídolos familiares. Vou repetir: toda escolha exige rompimento com os ídolos familiares. Pastor, que ídolos são esses? São os ídolos que os nossos pais, os nossos avós, bisavós tiveram. Ídolos, e não me refiro apenas a ídolos de barro, numa cruz, ídolos pendurados numa parede. Eu estou falando a ídolos como, por exemplo, perversão sexual é uma idolatria.
É quando as pessoas colocam o seu pênis acima do seu espírito, acima da sua alma, quando as pessoas colocam a sua carência sexual. Então, deixa eu te falar uma coisa: se na sua árvore genealógica, se nos seus ancestrais houve pessoas que tinham perversão sexual, que prestavam culto ao sexo, esse mesmo espírito vai tentar fazer você repetir o padrão. Ídolos sexuais, ídolos profissionais, ídolos materiais, ídolos financeiros. Nós entendemos que o dinheiro é uma entidade religiosa. Jesus chamou o dinheiro de mamon, ou seja, de Senhor. Foi a única coisa que Jesus chamou de Senhor além dele. E muitos de nós tivemos pais avarentos, e a Bíblia diz que a avareza é idolatria, a avareza é prestar culto. É por isso que muitos de nós, mesmo evangélicos, e mesmo diante de uma lista dessa de investimento que você ouviu, você até se programa para ser um ofertante, você até se programa para ser um dizimista, e você pensa: o mês que vem, a primeira coisa que eu vou fazer é separar o meu dízimo. Mas você não consegue, sabe por quê? Isso é uma herança maldita, geracional na sua vida. Ídolos familiares, você não consegue. Pais, avós, bisavós que idolatraram o trabalho, eram workaholics, eram idolatrados no trabalho, e é por isso que você trabalha igual um doido, está sempre correndo atrás da máquina. O brasileiro tem essa mania: eu estou correndo atrás da máquina. Irmão, crente não corre atrás da máquina porque sabe que tem uma bênção correndo atrás dele. Eu não estou dizendo que você não tenha que trabalhar, eu não estou dizendo que você não tenha que cair para dentro toda segunda-feira. Eu estou querendo que você entenda que não é você trabalhar muito, é você trabalhar bem. E trabalhar bem é deixar Deus edificar a sua casa, porque senão vai ser em vão o seu trabalho, vai ser inútil você acordar cedo, dormir tarde e comer o pão das dores. Ou seja, passa fome com dinheiro no bolso porque não tem tempo para comer. Você precisa romper com seus ídolos familiares, ídolos que o seu pai adorou, que a sua mãe adorou. Talvez a sua mãe, a sua bisavó, era a louca da faxina, a louca da limpeza, neurótica, não podia ver um fio de cabelo no chão que pirava. Aí você não entende porque que você é dessa doideira. Você precisa romper com essa idolatria. Existem pessoas que não têm coragem de fazer célula na sua casa porque não quer sujar o seu sofazinho. Você tem que romper com essa idolatria. Talvez o ídolo do seu pai foi o carro dele. Ele não deixava ninguém encostar. Dia de chuva saía a pé para não molhar o carro, não tirar o carro da garagem. E esses ídolos geracionais, eles tentam nos fazer repetir padrão. Josué disse: olha, vocês precisam deitar fora esses deuses que serviram vossos pais. Versículo 15: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, e que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Josué está dizendo que a escolha exige decisão e posicionamento. Josué diz: escolha agora, saia de cima do muro, porque não existe meio crente, não existe meio evangélico, não existe quase cristão, não existe. Quem aceita você pela metade é o diabo. Deus só aceita você por inteiro. E é por isso que a Bíblia chama eu e você de noiva. A palavra noiva na etimologia quer dizer completa. Com Deus é tudo ou nada. O amante nos aceita pela metade, a amante nos aceita pela metade, mas o marido de verdade, uma esposa de verdade, que ama de verdade, quer completamente a sua pessoa amada. Quem está me entendendo aqui, irmãos? Josué está dizendo: se posiciona, escolhe agora a quem você vai servir, se você vai servir a Deus, ou se você vai servir aos ídolos. Escolha. Você precisa se posicionar, você precisa sair de cima do muro. Não vá para o inferno tendo frequentado todo domingo uma igreja evangélica. Não faça isso. Então se afunde no mundo e seja feliz de verdade, nem que seja momentaneamente. É isso que Josué está dizendo. Mas aí tem um ponto e vírgula. Ele diz: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué não está dizendo eu e a minha esposa serviremos ao Senhor. Josué não está dizendo eu e os meus filhos serviremos ao Senhor. Ele está dizendo eu e a minha casa. Porque eu não tenho poder sobre a vida da minha esposa. Ela não vai orar quando eu mando orar. Ela não ama Jesus no nível que eu quero que ela ame. Eu não tenho poder sobre os meus filhos. No Novo Testamento, Paulo exige como um dos critérios
para o ministério eclesiástico deveria ser governar os seus filhos, mas o governo que você tem sobre os seus filhos tem prazo de validade, tem idade. Daqui a pouco eles vão se emancipar, eles vão se maiorizar, e você não vai ter mais governo sobre a vida deles. Agora tem algo que você continua tendo governo, é sobre a sua casa. Então proteja a sua casa. Não deixe o pecado entrar na sua casa. Não deixe pessoas invadirem a sua casa. Tem crente, irmão, que recebe gente do mundo, parentes, e aí deixa o camarada usar droga, beber, encher a cara, falar o que quiser. Irmão, peça respeito. Ali é a sua casa, ali é a sua igreja, ali você é o sacerdote. Se a pessoa ama você de verdade, ela vai respeitar o seu espaço. Diga comigo: escolhas. Você sabia que não fazer escolha também é uma escolha? Você sabia que você se omitir em tomar uma decisão também é uma decisão? Então não pense que existem pessoas neutras. Aquilo que você faz ou deixa de fazer tem um efeito, tem uma consequência positiva ou negativa. Em tudo há uma consequência, na ação ou na omissão, na atividade ou na inatividade ou na inércia, em tudo há uma consequência. Por isso que Tiago escreveu no capítulo 4, versículo 17 da sua epístola: todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. A palavra pecar aqui não tem uma conotação de espiritual, pecado espiritual que compromete a salvação. A palavra pecado aqui é amarte, o que quer dizer errar o alvo. Tiago está dizendo: todo aquele que sabe fazer o bem, que sabe, que tem capacidade, que tem intelectualidade, que tem maturidade para tomar uma decisão, mas ele não toma, ele vai errar o alvo. Que alvo é esse, pastor? Aquele alvo que Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 14, versículos 13 e 14: quanto a mim, uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. É este alvo. Diga para alguém do lado aí: você tem um alvo, irmão. Você foi criado para um propósito. Olha aqui para mim, eu falei domingo passado que Deus tem 3 P's: propósito, processo e poder. Propósito, processo e poder. Você só acessa o poder de Deus se você se permitir passar pelo processo. Mas você só aguenta o processo de Deus se você conhecer e priorizar o propósito. Então você precisa tomar uma escolha, porque não tomar uma escolha também é uma escolha. E toda escolha exige renúncias. Por isso que é difícil você escolher às vezes. Por exemplo, para você ter uma vida amorosa, satisfatória com a sua esposa, você precisou fazer despedida de solteiro ou de solteira, com seu marido. Você precisou renunciar à sua vida de solteiro. E homem que casa e não renuncia à sua vida de solteiro é mau caráter. Precisa se converter de verdade. Você que estava de boa com seu maridinho, né, comendo o que queria, indo onde queria, resolveu engravidar, vai ter que renunciar a algumas coisas. Já não vai poder comer o que gosta. E depois que a criança nascer, ele já vai chegar botando regra na casa, não é, Denise? Ó, pai, vai dormir no chão porque eu vou dormir na sua caminha. Mamãe, você vai, agora quem vai determinar o seu menu sou eu por alguns meses. Comer o que eu não gosto, eu vou chorar a noite inteira. Ter filho, irmão, é uma renúncia. Escolher ter filho. Aí eu amo as mães que dizem: ai, pastor, eu não gosto de dar aula na escolinha porque eu não gosto de criança. Eu digo: só de fazer, só de vidrar os olhinhos, aí é bom demais, fica fácil demais. Então toda escolha que você for fazer: ah, pastor, eu quero ser um bom profissional, você vai ter que sacrificar algumas coisas. Pastor, como é que eu faço para ter alguns versículos na cabeça? Escolha. Você vai ter que renunciar o seu tempo de lazer, de distração. Enquanto todo mundo vai estar assistindo um jogo, você vai ter que estar lendo um livro, você vai ter que estar lendo Bíblia, você vai ter que comer a palavra de Deus. É um preço. Toda escolha exige um preço. E uma escolha que não exige preço, irmão, é uma escolha que não te leva a lugar nenhum e que não vai te trazer resultados. Quem está me entendendo aqui? Então, pastor, o que nos leva a fazer escolhas erradas? Primeiro eu vou te dizer o que leva você a fazer escolhas erradas, e depois eu vou te falar o que leva você a fazer as escolhas certas. E aqui eu encerro a mensagem e você vai para casa abençoadinho em nome de Jesus. Primeira coisa que faz você fazer escolhas erradas é você ter esse hábito do Satanás de tomar atalhos.
de querer diminuir o percurso, de querer chegar mais rápido. O brasileiro tem esse problema, ele quer enriquecer sem trabalhar, ele quer saber sem estudar, ele quer comer sem engordar. A gente tem essa mania de querer, irmão, diminuir o percurso. Estávamos indo para o Paraguai, e o irmão que foi comigo, que inclusive já foi missionário no Paraguai, o pastor aqui da casa, resolveu encurtar o caminho, para que a gente pudéssemos economizar um pouquinho nos gastos. Chegamos 6 horas depois, e eu nunca ouvi tanto, recalculando a rota, recalculando a rota. Era para a gente chegar às 8 da noite, chegamos às 2 da manhã, porque a gente pegou um atalho. Se o caminho, irmão, se o atalho fosse caminho, não se chamaria atalho, se chamaria caminho. Então, é caminhando que se faz o caminho. Então não tem como você estar no caminho se você não estiver caminhando. Quem me entendeu aqui? Depois me explica. Gente, olha só, quem vive pegando atalho geralmente negligencia os princípios, ignora os processos e sabota os resultados. Quem vive pegando atalho geralmente, o que é que ele faz, pastor? Negligencia princípios. O que mais? Ignora processos. E o que mais? Ele sabota os resultados. Coloca para mim Êxodo capítulo 13, versículo 17. Deus tira o povo de Israel do Egito, e o povo sai tocando pandeiro, feliz demais, celebrando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E eles pensaram, a gente vai chegar rapidão. Alguém aqui já recebeu profecia, irmão? Já recebeu profecia? Então, irmão, aí você achou que ia acontecer na outra semana. Uma vez eu recebi uma profecia lá nos Gideões. Eu estava lá, via uma senhorinha de coquinho, a perninha de alicate tortinha, marchando, botou a mão na minha cabeça e profetizou. E eu já comecei aqui, ó, irmão, já vai acontecer já, irmão, faz 20 anos. Existem coisas que aquela senhora falou que já aconteceu, mas existe coisa que ela falou que ainda não aconteceu. Há 20 anos eu estava pregando num congresso da Assembleia de Deus. O irmão profetizou que eu ia pregar nos Estados Unidos, e eu pensei que seria 20 dias depois, irmãos, mas já passou 20 anos. Estou com um projeto agora de janeiro, pregar lá, se tudo der certo, se o meu visto passar. Mas o que eu quero te dizer é que quando você pega atalho, você compromete o resultado, você compromete o destino. Aí a Bíblia diz nesse texto aí, olha que legal esse texto, irmão. Ora, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto. Você achou que Deus dificultava só para você, né, irmão? Eu também pensei que Deus tinha um prazer santo de dificultar só para mim, como canta o Thales Roberto, parece que é difícil só para mim, né? A gente olha no Instagram, parece que é tão fácil e rápido para os outros, né? Não, irmão. Com quem Deus tem coisas especiais, Ele exige renúncias especiais, e Ele submete a processos especiais. Amém? Deus não permite que o sucesso chegue antes da maturidade. Deus não permite que a honra chegue antes da humildade. E Deus não permite que a fama chegue antes da hombridade. Deus é metódico, Deus é cirúrgico, Deus é preciso, Deus é intencional. Ele está preparando você para algo grande, Ele está preparando você para um grande milagre, Ele está preparando você para um grande ministério. Mas Ele não vai dificultar, Ele não vai levar você pelo caminho mais perto. E por que Ele não faz isso? Porque isso é protetivo. O texto segue dizendo que para que o povo não visse a guerra e de repente quisesse voltar para o Egito. Então Deus está demorando para fazer de repente. Isso não é punitivo, isso é protetivo. Deus está protegendo você de você. Deus está protegendo você da sua imaturidade. Ele faz isso contigo, comigo e conosco. Ele faz, é o jeito dele. Pastor, mas eu não gosto. Coma menos, relaxa que dói menos. É o jeito dele. Outra coisa que atrapalha a escolha, outra coisa que faz você fazer escolhas erradas, o excesso de comparação, irmão. Você se comparar com os outros. Esse aparelhinho aqui, irmãos, está levando muitas pessoas à depressão por causa da comparação.
Se modelar em vencedores é positivo, é bom, se modele mesmo. Mas você se comparar excessivamente com vencedores, sem conhecer os bastidores, isso vai te causar frustração. Imite pessoas, se modele em pessoas que chegaram onde você quer chegar, que têm o que você quer ter, que são quem você quer ser. Mas não se compare excessivamente, porque isso vai te causar depressão e frustração. Números capítulo 13, versículo 33. A Bíblia diz que Deus manda o povo de Israel, coloca para mim, Márcio. A Bíblia diz que Deus manda o povo entrar na terra prometida. O povo não, 12 príncipes de cada tribo de Israel. Deus diz: vai lá, dá uma olhada na terra. Dá uma olhada, por quê? Porque Deus não te dá aquilo que você não vê, irmão. Amém? Eu vou repetir: Deus só te dá aquilo que a tua visão alcança. Antes de Abraão morrer, Ele manda Abraão subir no monte e diz: para onde você conseguir olhar, eu vou te dar. Diga para alguém do lado: o tamanho da tua promessa é do tamanho da tua visão. O tamanho da tua promessa é exatamente do tamanho da tua visão. Em nome de Jesus, entenda isso. Deus então manda o povo dar uma olhadinha na terra prometida. E daí, 2 volta dizendo: gente, lá tem uns camaradinhas que não são grandes, são só compridos, mas nós vamos comer eles como pão, nós vamos detonar com eles. Olha o tamanho desse cacho de uva, teve que ser 2 para carregar. Mas 10 endemoniados disseram: não, gente, não, a terra é terra que devora a gente. Um dia disseram: pastor, com o seu ministério, com a sua mentalidade, com o seu estilo, você precisa sair de Araranguá. Araranguá é cidade que mata pastores. Araranguá é cidade que mata profeta. Araranguá é cidade que mata quem tem chamado. Eu disse: não, irmão. Todas as pessoas que morreram, que Araranguá conseguiu matar, é porque não estavam protegidos pelo propósito de Deus. Quem estraga Araranguá são profetas fora da visão, são pastores que colocam dinheiro acima de pessoas. Quem estraga a cidade de Araranguá são pessoas que não entenderam o propósito da sua vida ainda. E aí disseram: olha, lá tinha gigantes. É isso que o texto está dizendo. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Éramos aos seus olhos como gafanhotos, e assim também aos olhos deles. Na minha tradução diz: nós vimos ali gigantes. Tome cuidado com os nomes que você dá para os seus inimigos. Tome cuidado com os nomes que você dá para a sua doença, porque tem gente que diz: eu tenho depressão. Se você tem, é sua, Deus não vai tocar. Quando o povo de Israel enfrentou Golias, tinha pessoas que chamavam Golias de gigante, mas Davi nunca chamou Golias de gigante. Davi chamava Golias de incircunciso, porque a forma como você chama o seu inimigo, você o potencializa. E eles disseram: olha, ali tem gigante. E quando a gente olha para eles, a gente se sente gafanhoto. E parece que a gente olha no olho deles, e até parece que eles estão vendo a gente como gafanhoto. Como é que eles sabiam, gente? Como é que eles sabiam? Existem pessoas tão inseguras que a gente às vezes está rindo para elas, e elas ficam assim: por que será que está rindo de mim? Não é de você, é para você, meu lindo. Relaxa, deixa de ser chato. Estão rindo para você. Você não é gafanhoto, irmão. Você tem uma promessa. Se Deus não matou você nesses 40 anos de deserto, nesse processo, é porque você não é gafanhoto, você é águia. E você vai acessar as promessas de Deus, sim. Você vai viver o melhor dessa terra ainda em 2024, sim. A não ser que você não queira ou que você não creia. Mas eu estou aqui, não estou brincando de profeta. Eu profetizo que a sua vida será surpreendida pelo cumprimento de promessas que estavam estagnadas, porque Deus estava preparando você. Mas a bênção de Deus vai alcançar você ainda este ano, em nome de Jesus. 2024 não vai terminar como começou, em nome de Jesus. Terceira coisa que atrapalha, irmãos, na hora de escolhas: o excesso de otimismo. Pastor, tem que ser otimista? Tem, irmãos. A palavra otimista vem de optimus.
Os óptimos eram conselheiros do rei na era medieval. Eram os otimistas, eram os conselheiros do rei. Eram aqueles que chegavam para o rei e diziam: vamos para cima, a gente vai conquistar, o nosso exército vai vencer, nós vamos trazer despojos. Eram os óptimos. Com que você tem andado, irmãos? Com os óptimos ou com os péssimos? Aqueles que só murmuram, aqueles que só reclamam, aqueles que tem sempre não, até que mais. Com quem que você tem andado? Então você tem que andar com otimista, mas não com gente otimista demais. Irmão, desconfie de gente que está o tempo todo feliz. É o coringa, está toda a vida rindo. Como é que está, irmão? Só vitória, só mentira. Ninguém vive só de vitória, porque é no fracasso disfarçado que Deus forja nosso caráter, que Deus nos dá humildade, que Deus nos faz depender de pessoas, entender que precisamos de amigos. O pessimista desiste fácil dos seus sonhos, mas todo otimista descompensado, ele consegue transformar sonhos em pesadelos. Por quê? Porque o otimista em excesso, ele não faz contas, ele não se programa, ele não planeja, e quem não planeja, Deus não maneja. Ele nunca tem reservas, está sempre no fio da navalha, todo mês pedindo dinheiro para o gás, para os pais. Não se programa, não tem uma reserva, não tem uma gordurinha para queimar, e ele bota isso na conta da fé. O otimismo em excesso não é sinônimo de fé e confiança em Deus, mas é sinônimo de imaturidade, precipitação e irresponsabilidade. Pessoas que estão comprando com dinheiro que não tem para impressionar quem não gosta, em nome da fé. Deixa eu falar uma coisa: para onde Deus não aponta, Ele não paga a conta. Ele não se compromete com aquilo que Ele não deu direção, com aquilo que Ele não deu orientação. Então não seja excessivamente otimista, mas também não seja pessimista. A Bíblia diz no livro de Juízes, coloca para mim por favor, capítulo 16, versículo 20, a Bíblia diz que Deus chama Sansão, para que Sansão fosse um representante de Deus. O nome Sansão, no hebraico, é pequeno sol. E a Bíblia diz no Salmo 84, versículo 11, que Deus é um sol. Então Sansão nasceu para brilhar, irmãos. Mas a Bíblia diz que Sansão, no começo, Deus entrava nas guerras com ele. Por quê? Porque Sansão lutava as guerras de Deus. Mas de repente, por vaidade, por demonstração de força e exibicionismo, Sansão começou a inventar algumas briguinhas com os filisteus. Irmãos, Deus não é cachorro, então Deus não briga, Deus guerreia. Ele é o príncipe da guerra e não o príncipe da briga. Então as suas briguinhas que você arruma, não pensa que você vai poder contar com Deus, porque Deus não vai contar com você. Deus não vai estar com você. Então Sansão começa a brincar com Dalilinha. O nome Dalila quer dizer delicada. Tome cuidado, irmão, com essas varoas delicadas que conversam no método Braille, tocando. Parece que são cegas, tocando em você. Toma cuidado. E aí o Sansão, depois de algumas brincadeiras, ele desvenda o seu segredo. Ele revela o seu segredo de Nazireu e diz: olha, se você rapar a minha cabeça, as minhas 7 tranças que eu nunca cortei, porque eu sou narizeu desde o ventre, e aí então eu vou perder as minhas forças. E a Bíblia diz então, no versículo 20, que Dalila, depois de ter rapado a cabeça de Sansão, depois de ter acessado o código de Sansão, de Nazireu, ela diz: Sansão, os filisteus estão vindo aí. E a Bíblia diz então que Sansão desperta do sono. E ele disse: eu vou sair ainda esta vez. Tem tradução que diz: eu vou sair como das outras vezes e vou me livrar. Não é Deus que vai, é eu que vou me livrar. Mas o final do texto diz que ele ainda não sabia que o Espírito Santo, que Deus, que o Senhor havia se retirado dele. Então deixa eu falar uma coisa para você: nem sempre só porque eu estou otimista, irmão, Deus vai entrar comigo. Não adianta eu querer lutar novas guerras com armas antigas. Não seja otimista demais. Perceba quando Deus não está com você.
Perceba quando Deus não está assinando embaixo. Perceba quando Deus não está agradando. Perceba quando Deus não está de sócio da sua empresa. Perceba quando Deus não está mais fazendo aliança com você. E não pensa, mas eu vou repetir, Deus vai me perdoar de novo. Isso aí pode custar caro para você. Não seja otimista demais. Agora deixa eu falar para você. Como que você faz para fazer escolhas assertivas? 3 passos para você fazer escolhas que não irão comprometer o propósito que Deus tem na sua vida, que não irão sabotar o propósito que Deus tem contigo. Escolhas que você vai fazer que não vai comprometer a tua saúde emocional, a tua saúde física, que não vai comprometer teu casamento, que não vai comprometer a tua família, que não vai comprometer a tua empresa, que não vai comprometer teu ministério. Pastor, qual é o primeiro item? Qual é o primeiro ingrediente? Você precisa se informar ao máximo antes de tomar uma decisão. Se informe. Eu não estou dizendo para você pedir opinião para qualquer um, irmão. Palpite é para jogo de bicho. Mas você precisa pedir conselhos. Antes de tomar uma decisão, peça conselhos. Escute pessoas que têm know-how, pessoas que têm experiências, pessoas que sabem o que estão falando. Não escute qualquer um. A pessoa que você escuta, ela tem poder sobre o teu destino. Então tome cuidado. E isto servirá de suporte para que você decida com base em fatos e direção, e não com base em emoção. Deus tem 4 P's que Ele liberou para auxiliar você nas suas escolhas. 3 P's. Deus tem professores, Deus tem profetas e Deus tem pastores. Se você precisa de uma escolha com ordem, numa interpretação de um texto, procure um professor de Bíblia, procure um professor de teologia, porque o professor, ele entende de interpretação. Mas se você precisa fazer uma escolha, de uma direção no espiritual, no sobrenatural, no transcendental, procure um profeta, porque profeta entende de unção, e esse profeta vai te dar direção. Mas se você precisa de algo mais relacional, de algo para a sua relação e para a sua comunhão, procure um pastor, procure o seu pastor, peça conselhos. Antes de você tomar uma decisão, peça conselhos. Um dia alguém me disse: pastor, como é que você toma decisões? Eu tenho observado que a maioria das decisões que você toma com relação à gestão da igreja tem dado certo. Não são todas, mas a grande maioria. Como é que você faz? Eu disse: eu estabeleço 3 balanças. Em primeiro lugar, para eu tomar uma decisão, essa decisão tem que ser bíblica. Se não for bíblica, eu nem oro. Tem gente que está orando para Deus, pedindo confirmação de algo que não é bíblico, que é antibíblico. Não perca seu tempo, não gaste sua energia. Segundo lugar, segunda balança, antes de eu tomar uma decisão, a decisão que eu for tomar precisa me trazer, precisa ser bom para os outros também, e não só para mim. Porque tem decisão que é só para mim. Pastor, eu estou orando aí porque eu quero vender meu carro, só que eu estou logrando alguém. Nem ora, irmão. Porque a sua escolha, a sua decisão tem que fazer bem para os outros também. Não tem que fazer bem só para você. Não é só você que tem que ter lucro. Não é só eu que tenho que ter vantagem. E a terceira balança é: a minha decisão precisa gerar paz no meu coração. Se aquilo que eu estou pensando em fazer não está gerando paz no meu coração, eu não faço. Porque a Bíblia diz que a paz seja o vosso árbitro. Pastor, para que serve um árbitro? Um árbitro é aquela pessoa que fica fora do campo, organizando a partida, fazendo os jogadores cumprirem as regras. Então, antes de tomar uma decisão, peça conselhos, seja humilde. Não vá pedir opinião para os seus amiguinhos, para quem gosta de você. Eu estava aconselhando um casal essa semana. Eu disse: a sua melhor conselheira não é a sua mãe. Mas a minha mãe me ama como ninguém. Por isso mesmo, ela ama mais você que o seu marido. A melhor pessoa para dar conselho para você é alguém que não está ligado emocionalmente a você. É alguém que não vai botar a sua emoção, a sua maternidade na balança na hora de dar um conselho. Quem está me entendendo aqui, irmão?
Então, se você fazer isso, você vai errar menos. Por isso a Bíblia diz, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que na igreja de Antioquia havia pastores, havia mestres, ou seja, professores, e havia profetas. Os profetas e pastores e professores dessa casa não estão competindo entre si. Nós estamos convergindo para ter uma igreja edificada. Nós estamos convergindo para o aperfeiçoamento ou para a perfeição dos santos. Nós temos querendo ter uma igreja completa, irmão. Tem igreja que só se move no profético, é profecia do começo ao fim do culto, mas ninguém para ouvir uma mensagem, ninguém para adorar a Deus, ninguém para ouvir uma mensagem de exortação. Pastor, como é que eu faço para tomar decisões assertivas? Você precisa aprender a ter um coração de Maria no tempo de Marta. Pastor, o que é isso? Você precisa ler o capítulo 10 de Lucas, e você vai ver uma historinha de duas irmãs chamadas Marta e Maria. Jesus foi convidado para uma janta na casa delas, e a Mariazinha estava ali jogada aos pés do Senhor, só cheirando cheiroso, só chapando, Jesus liberando e ela só comendo. E a Marta, a louca da faxina, eu tenho que apresentar para o Senhor uma casa impecável, tem que estar tudo organizado, essa caixa não pode estar assim, tem que estar tudo organizadinho, o Senhor está vindo aí. Talvez seria isso que nós faríamos, se Jesus dissesse assim, eu vou na tua casa segunda-feira, você ia levantar às 5 da manhã, amarrar uma touca na cabeça, ia virar louca da faxina, teu marido não ia poder fazer xixi no banheiro, ia ter que vir no mato para não sujar o banheiro. Então tem muitas mulheres neuróticas, irmãos, comprometendo a felicidade. O marido convida para dar um rolezinho, para ir no cinema. Não, eu preciso terminar essa casa, não posso deixar a louça na pia. Isso, irmã, faz isso, deixa a sua casa bem linda para outra depois, porque você vai infartar, ou vai separar, ou vai perder seu marido. Uma vez eu atendi um casal, e a irmã estava pirando, porque o marido dela cometeu um crime terrível, de comer na sala, no sofá. E ela contando, irmão, dando chilique, desesperado. Digo, não, que ele fez isso, irmã, eu não acredito. Sério mesmo? Que bandido. E o marido do lado assim, E eu fui dando corda, ela foi falando, tu vê, pastor, a gente só limpa o banheiro, ele vai lá fazer xixi, olha que crime. Digo, não, sério, irmã, ele não vai no mato. O que você acha, pastor? Eu disse para ela, se eu fosse o teu marido, eu já tinha te matado. Estou falando, irmã, essa pessoa está aqui me ouvindo, estou falando, eu já tinha te matado. De madrugada. Está filmando, Luiz? Travesseirinho. Alô? Corpo de bombeiro, minha mulher não está se mexendo. Diga para alguém do lado e desencana, gente. Aí a Maria dizendo, porque, irmão, o problema não é você gostar de limpeza. Se você quer desgraçar a sua vida, tudo bem, mas o problema é que quem é a louca da faxina, a louca da limpeza, quer desgraçar a vida dos outros. O homem que é o louco da faxina, do carro. Irmão, tinha um cara na nossa igreja que limpava o carro com cotonete, um Honda Civic, limpava tudo por dentro com cotonete. Dia de chuva, ia com guarda-chuva trabalhar para não molhar o carro, deixava na garagem. Se você quer ser assim, tudo bem, mas não desgraça a vida das pessoas. Não meta o terror nos seus filhos, não meta o terror na sua casa. E Marta estava desse jeito. Vamos lá, coloca para mim, por favor. Lucas capítulo 10, versículo de número 40. Vamos começar pelo 40. Diz assim: 40. Marta, porém, andava distraída em muitos o quê? Tem algum, é pecado ter serviço? É pecado trabalhar? Não é. E muito serviço. E aproximando-se disse: Senhor, tu não se importa que minha irmã me deixa servir só? Diz, a Maria estava do lado dela. Sabe aquelas pessoas, fala para ele aqui, fala para o teu pai aqui. O marido está na frente. Tu não fala para ela aqui, Jesus, diz para ela me ajudar. Olha o versículo 41.
E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa. A ansiedade tem sido a doença de mais impacto na saúde mental feminina hoje. A ansiedade, tu estás ansiosa e afadigada. É por isso que tem tanta mulher cansada, tem tanta mulher exausta. O marido chega de noite para profetizar com ela, e hoje eu estou morrendo, estou morta. O que você fez? Limpei a casa, passei um pano e varri, pronto, estou morta. Porque não foi um simples pano, tem que ser minucioso. Não podia ter um cabelinho no meio da casa. Jesus disse: tu está ansiosa e cansada, fadigada com muitas coisas. 42. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual ninguém lhe tirará. Pastor, você está fazendo apologia ao relaxamento? Você quer que eu deixe coró andando em cima da pia? Não, minha linda, não é nada disso. Eu só quero te ensinar a ser gente. Eu só quero te ensinar a estabelecer prioridades. Ame a sua casa, cuide da sua casa. Mande lavar o seu carro fiado, como eu mandei lá na Avenida Multimarques, e não pague só na segunda. Cuide do seu carro, cuide de você, cuide da sua aparência, mas não seja neurótica. Faça uma escolha, escolha a melhor parte. Qual é a melhor parte? Ter um secreto com Jesus, amar Jesus, levantar mais cedo, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde. Mas se o cuidado com a tua saúde física não estiver congruente com o cuidado da sua saúde espiritual, você vai ser um defunto lindo no caixão. As pessoas vão olhar e vão dizer: olha como ele está bonito, bombado, parece até que está rindo, morreu feliz. Você precisa colocar o seu culto, a sua adoração, a sua paixão por Jesus acima de todas as coisas. Quando você busca primeiro o reino de Deus, as outras coisas são acrescentadas na sua vida. Quando você começa a cuidar dos outros, Deus libera anjos para cuidar dos seus. Quando você começa a zelar a casa de Deus, Deus começa a prosperar a tua casa. Quando você age como aquele irmão que levou a arca da aliança para sua casa, Obed-edom, Deus começa a prosperar a tua casa de maneira especial e exponencial. Escolha a melhor parte, trabalhe, estude, tenha projetos pessoais, tenha sonhos, mas coloque as coisas de Deus acima de tudo, e coloque o Deus das coisas mais acima ainda, como prioridade na sua vida. E se prepare para você começar a receber de graça aquilo que você estava pagando para ter. Se prepare. Hoje tem muitas coisas que antes eu tinha que pagar para ter, que está vindo de graça na minha mão. Algumas pessoas já ouviram, eu vou dar o meu último testemunho. Eu falei aqui no começo do ano que eu ia passar o meu aniversário de casamento num apartamento do Mateus e da Nicole, lá em Balneário Camboriú, dos familiares dele. Pensa num apartamento lindo, irmão. Eu abri meu olho, assim, vi um iate passando e um helicóptero em cima de Gajas. Tu preparou um show, né? Lindo, irmão. Eles ligaram para mim naquela semana: pastor, quando é que você tem um tempinho na agenda? Bem assim. Quando é que você tem um tempinho na agenda para passar uns dias lá no nosso apartamento? Eu digo: eu vou pensar. Eu disse para ela: pode ser depois da manhã já? Aí eu já me empolguei, eu disse: o ano que vem eu quero passar o aniversário de casamento na Times Square em Nova York. Aí teve os louquinhos ali de baixo que disse: tá ligado. Eu não sei se o irmão estava no culto. 2 semanas depois eu fui orar no escritório de um irmão, e ele disse: pastor, aquele negócio que você quer passar lá em Nova York, é real mesmo? Está de pé? Eu disse: está de pé. Se passar o meu visto, eu vou passar meu aniversário de casamento em Nova York com a minha esposa. Brooklyn, 1980. Ô irmão, todo mundo odeia o Cris. Eu quero conhecer aquele lugar, irmão. Já aprendi a andar só para andar igual o Cris aqui, ó. Aí o irmão olhou para mim e disse: então pastor, olha só, já está pago a diária do dia 11 para o dia 12.
Cheguei em casa, ele mandou o folder ali do hotel. Ele disse: ó, é uma suíte presidencial na Times Square, em Nova York, de frente para a neve. Aí eu disse, aquela coisa de pobre, né? O que o pobre faz? O que o pobre faz quando vê alguém com uma roupa bonita? Custou quanto? Eu disse: irmão, não que eu esteja, mas quanto é que custou essa diária? Disse: é baratinho. Disse: quanto? Fala. Ele assim: R$3.500. Deus olhou para mim lá de cima e fez assim, ó. Hashtag, tamo junto, neguinho, não vastremos uma linha. Enquanto você estiver priorizando as minhas coisas, eu vou satisfazer aquilo que para os outros até parece que é bobagem, mas que para mim tem muito valor. Aleluia. Você sabia que lá em casa, quando eu comprava uma caixa de bombom e alguns parasitas ainda não tinham casado, eu tinha que esconder? Vocês estão rindo por quê, irmão? Eu não falei o nome de ninguém. E aí eu dizia para a Márcia: ó, essa aqui tu deixa exposta, a Nogbauer, a laca tu esconde para nós. Um dia, irmão, eu olhava lá no meu esconderijo, a caixinha estava intacta no plastiquinho não acharam. Até que um dia eu fui comer um bombonzinho, viu, mas estava vazia, estava levezinho. Eu digo: mas está lacrada. O Satanás soprou no ouvido delas assim, ó: fura por baixo da caixa. Só pode, irmão. O inimigo não só lhe diz onde é que está escondido, ele dá estratégia. Sabe por que eu escondi alguns bombons e outros não? Porque quando o pai mostra, é porque ele quer dar. Pergunta para alguém do lado aí: o que o pai tem te mostrado? O que tem queimado aí no seu coração? Ai, pastor, mas eu acho que é bobiça. Não é, irmão. Eu acho que é bobagem. Não é bobagem, irmão. Ouse sonhar, querido. Se o pai tem mostrado algumas coisas para você, é porque ele vai te dar. Ele só está preparando você para isto, mas ele vai te dar. Se prepare para receber tudo aquilo que Deus tem para você. Se prepare, irmão. Ah, mas é bobagem. Para os outros, para o seu pai não é. Para encerrar, diga comigo assim: quem disse aí que bom? Para você fazer escolhas certas, escolha a escolha de Deus. A sua escolha já está escolhida, e escolhido não tem escolha, porque o escolhido sempre escolhe a escolha de Deus. Porque a escolha de Deus no começo é sempre mais difícil, mas no final tem um melhor resultado. Pegou? Se você puder pegar só essa última parte, irmão, esquecer o resto tudo, já está valendo. Escolha a escolha de Deus. Deuteronômio capítulo 30, versículos 19 e 20. O povo está para entrar na terra prometida, e Deus então libera essa palavra para o povo. Deuteronômio diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto. Diga comigo: proposto. É dessa palavra que vem a palavra proposta. A Bíblia diz então que Deus diz: eu tenho proposto a vida e a morte. A minha proposta para você está a vida ou a morte. Te dou opção. Está na bênção ou da maldição. Agora, eu não só vou te dar uma opção, eu vou te dar uma direção. Ele diz: faz o seguinte, cabeção, escolhe a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Ou seja, não só você vai viver, mas os teus filhos, os teus netos também desfrutarão do cumprimento desta bênção, do cumprimento desse milagre, do cumprimento dessa escolha, do cumprimento dessa profecia na sua vida. Versículo 20 diz: o que eu tenho que fazer? Amando ao Senhor Deus, dando ouvidos à voz, e se chegando a Ele em intimidade, pois Ele é a tua vida. No versículo 19, Ele ofereceu vida. Agora Ele diz: eu sou a vida, não há vida fora de mim. Moisés está dizendo: Ele é a tua vida.
Assim como o peixe morre fora da água e a árvore morre fora da terra, você também morre fora de Deus. Você precisa estar intrinsecamente ligado a Deus, senão você vai só sobreviver, você não vai ter vida abundante. Moisés diz: Ele é a tua vida e a longura dos seus dias. Ou seja, com Deus você vai viver não só mais tempo, mas você vai viver eternamente. Deus tem dois tipos de bênção para a sua vida. Deus tem a vida abundante, João 10:10, e Ele tem a vida transbordante, Lucas 6:38. E Ele ainda de lambuja, de gorjeta, de sobremesa, tem uma terceira vida, que é a vida eterna. Então escolha a escolha de Deus. Deus propõe, Deus faz a proposta para você. Eu escrevi aqui o seguinte: Deus faz a proposta e te orienta na resposta, mas é você que escolhe, é você que dá o veredito, é você que decide, é você que escolhe. Uma coisa é real: um dia você não vai ter como chegar perante Deus e dizer: eu não tive oportunidade, eu não sabia o que fazer, porque Deus vai dizer: roda o VT aí, mostra aquele culto lá. E aí vai mostrar o seu rostinho, irmão. Talvez você vai conhecer só o anjo filmando você de costas. Deus vai dizer: conhece essa orelhinha, essa cabecinha aqui? Ah, sou eu. Pois é, você estava naquele culto, você teve oportunidade. Deus está dizendo: eu tenho uma proposta para você, de vida. Eu dei o meu filho para que você tivesse vida. Eu quero que você tenha e que você desfrute do melhor desta vida. Eu quero que você coma o melhor da terra, que você vista o melhor da terra. Eu quero que você use o melhor da terra. Eu quero que você ande no melhor carro da terra, desde que nada disso embriague o seu coração, desde que nada disso me substitua no teu coração. Então escolha a escolha de Deus. A escolha de Deus é assustadora. Eu sei que talvez você já foi machucado, você já foi ferido, você já foi decepcionado, você já foi rejeitado por alguém, por pessoas, e o pior de tudo, por pessoas que se diziam pessoas de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu lindo: não bota esse boleto para Deus pagar. Minha linda, não bota esse boleto para Deus pagar. Deus não tem nada a ver com isso. Porque você congregou numa igreja ruim, com um pastor ruim, Deus não tem nada a ver com isso. Porque você casou com um homem ruim, porque você achou que estava sendo atraída por um homem e estava sendo seduzida por um moleque, Deus não tem nada a ver com isso. Não coloque esse boleto para Deus pagar, porque a proposta de Deus para a sua vida é vida, é bênção. Então aproveite essa oportunidade, faça dessa de hoje a sua última oportunidade. Sabe por que Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa? Porque naquele dia era a última oportunidade de Zaqueu. Dali 8 dias Zaqueu morreu, e não teria, Jesus morreu, e Zaqueu não teria outra oportunidade de ver Jesus. Eu quero convidar a banda para subir. Escolhas. Escolha a escolha de Deus.